Olá, pessoal. Vamos começar aqui a aula de, de métodos numéricos e para engenharia de produção. Aqui vamos aprender hoje a questão desculpe, sistemas não lineares, né? Nós vimos nas aulas passadas a resolução para sistemas lineares, mas em alguns casos, né? Não em alguns casos, mas a maioria dos sistemas físicos, né, apresenta comportamento não linear. Esses sistemas não podem ser modelados matematicamente de maneira adequada em equações lineares. Não só sistemas físicos, mas também, às vezes, sistemas dentro de organizações, sistemas de produção, né, que a gente, de serviços, que é a área mais ligada à engenharia de produção. As leis físicas regem o seu comportamento e levam à formulação de sistemas e equações matemáticas não lineares. Para prever a resposta desses sistemas, é necessário o desenvolvimento de métodos numéricos para a solução de sistemas e equações não lineares simultâneas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Lembrando, é linear quando tem uma proporcionalidade, né? Assim, você tem uma variável e ela vai crescendo de uma maneira proporcional em relação a ser. Então, por isso você tem muito. Você multiplica um escalar vezes a variável, aí é linear. Mas quando você tem, por exemplo, isso aqui, elevado ao quadrado, multiplicação de variáveis, aqui, né, também. Então, isso são sistemas não lineares, tá? Esses exemplos aqui, né? São duas funções aqui, é, ligadas a isso. Aí, por exemplo, o fabricante, aí na área de engenharia de produção, por exemplo, o fabricante pode encontrar a elasticidade do preço sendo igual à quantidade de um produto que pode ser vendida e ter relação inversa ao preço cobrado, né? Então, você vê meio que você tem uma função que você divide, variável, multiplica, né? Então, aí você tem esse comportamento não linear. A curva de demanda e preço para o produto típico poderia aparecer, mostrada na figura no próximo slide, né? Que seria, por exemplo, aqui a gente tem o preço, né? O preço aqui PX, a função de preço, e aqui a demanda, né? Que você tem, que é a relação à quantidade, e aqui o custo unitário. Então, aqui tem uma curva de preço e demanda. Então, a gente percebe que o comportamento é não linear, né? Ó, você tem, não é uma queda proporcional, né? Tem uma queda brusca, depois muda, já vai mais sendo suave. Então, a gente percebe que não é um comportamento proporcional, linear. Então, aqui o lucro obtido pela empresa, pela produção e venda em X unidades do produto seria então a receita. O que é a receita? É quanto você fatura, né? Então, é a quantidade que você vende vezes o preço. Então, seria a função X vezes PX, né? E a quantidade é X e o preço de PX. Pelo menos os custos da função de distribuição, né? E eu sei que esse PX é função de X. Então, ou seja, a gente vai ter uma multiplicação, né, de X por alguma coisa com X. Então, já caracteriza como não linear. Portanto, o custo unitário de se produzir e distribuir o produto X é fixado em C. Observe que a linha tracejada do slide anterior, né, aqui, é, é a questão do custo, e o lucro obtido pela produção de X unidades é dado pela função não linear, né? Que é receita vezes o custo, né? Vezes o custo aqui, vezes não, gente, menos o custo em relação à quantidade. Lembrando que isso aqui é o custo unitário, né? Então, se você está, por exemplo, trabalhando com custo variável, né? Você tem esse custo, então você vai ter esse custo unitário para o produto vezes a quantidade, né? Claro que aí poderia também ter essa questão, é, ter uma relação também do custo fixo, mas a gente não vai entrar agora nesse ponto, não. Aqui, né, teria essa função de lucro, também não linear. Então, a gente já vê uns exemplos, não é só, vamos dizer assim, leis físicas, né, mas leis da economia também, né, a gente tem essa questão, esse comportamento também não linear. Outro exemplo, né, o custo marginal para produzir uma unidade adicional e dado produto pode variar com o nível de produção, né? Então, assim, você vai produzir uma unidade a mais.
Mas aí não vai crescer de forma linear. Você tem, por exemplo, custo de adicional de hora extra, ou você tem que contratar uma parte da mão de obra de forma terceirizada, ou comprar mais caro um produto de última hora. Então, você tem esse comportamento não linear também desse custo, né? Vamos dizer assim, né? Então, salta de um ponto a outro de forma não proporcional. Então, esse é um comportamento também que caracteriza a questão não linear dos dados. Aqui, né, nesse caso, só para reforçar, né, pode ser que esse custo aumente, né, pois medidas como horas extras ou instalações mais avançadas talvez seja necessário aumentar ainda mais que a produção, né? Então, tem um comportamento meio que atípico em relação aos demais dados. De forma semelhante, a não linearidade pode surgir nas funções de restrição. Por exemplo, se houver uma restrição de orçamento de custo total de produção, a função de custo será não linear, no caso marginal, e é porque a produção varie, como acabamos de escrever, né? Você vai ter um comportamento não proporcional. Para tais restrições sobre os demais tipos de recursos, essa função g de x não será linear toda vez que o emprego de um recurso corresponde não for estritamente proporcional aos níveis de produção dos respectivos produtos. Então, tudo que for assim não proporcional, né? Então já é um indício que você está indo para uma caracterização não linear de comportamento. Aí aqui a gente vai, o primeiro método que nós vamos aprender aqui a trabalhar com sistemas de não linearidade vai ser a questão do método do ponto fixo e aproximações sucessivas, né? Lembrando que essas aproximações sucessivas, essas interações a gente vai fazendo e acompanhando esse resultado e quanto mais se aproxima, se você tem uma tolerância de erro e se aproxima dessa tolerância, aí você, quando supera, você pode parar o número de interações. E similar aos sistemas não lineares que nós vimos na unidade passada, a gente pode usar, por exemplo, quando a gente tem vetores, usar a norma euclidiana para estimar esse critério de parada, mas também outros critérios podem ser adotados. Se vocês ainda estão com dúvidas em relação a esses critérios de parada, eu recomendo que veja as últimas aulas da unidade 2. Aqui, né, a gente está só vendo aqui a questão na questão do ponto fixo, a gente vai isolar, né, o termo, né? Aqui não tem problema que a gente tenha no outro lado o termo sendo repetido, porque como a gente vai usar interações, a gente vai, é até interessante isso que você vai ter o atual vai ser sempre uma relação do usado anterior ajustada, né? Vamos dizer assim. Então aqui a gente tem isso. A gente vai no sistema não linear, a abordagem por interação do pode ser modificada para resolver equações não lineares simultâneas. Aí aqui a gente vai usar esse exemplo aqui daquelas duas equações. Aqui a gente tem a função aqui mu e a função y. Se alguém souber outra forma de ler essas funções, me ajude, mas pelo que eu vi era isso. Aqui tem essa função e essa outra. Aqui a gente vai. Aqui o correto, o valor seria x2, x igual a 2 e y igual a 3. E a gente vai. Mas aí é para a gente provar lá na frente, né? A gente vai inicializar com valores de x igual a 1,5 e y igual a 3,5. Aqui, né? No primeiro caso, a gente vai. Vamos isolar esse x, essa primeira função aqui. Aqui, isolando x, deixa eu só aqui clicar uma coisinha aqui. Pronto. Isolando x aqui nessa primeira função. Essa primeira função aqui, a gente teria x, aí aqui 10 menos x ao quadrado sobre y, tá? Que seria esse isolamento aqui desse x. Aqui, o isolamento de y, a gente poderia aqui de uma forma bem rápida fazer com 57
menos 3x 2 a segunda, tá? Então, aqui seria isolando esses dois termos, tá? O y na primeira função e o x na primeira função e y na segunda. Aqui, né, seria aqui essa questão do y, né? Do x, né? Então, a gente passaria 10 positivo, depois aqui menos x2 dividido por y. Aí aqui a gente teria esse termo. Então, o x atual seria o x da interação anterior, né? O x mais em relação ao x anterior e o y anterior. E aqui em relação ao y, né? Que a gente isolou na segunda. Aí, se a gente substituir os termos iniciais na função, ó, que x igual a 1,5 e y igual a 3,5, vamos encontrar esse valor aqui de x. E na segunda função, que é do y, a gente tem esse valor aqui. Então, 2,21 para x e menos 24,37 para y. Aí, na segunda iteração, se a gente pega o x anterior. Ah, só uma coisa. A gente aqui, para x, a gente vai pegar o x anterior, que é 1,5, aí achamos esse novo x. Aí, para achar o y, a gente já pega o valor novo de x aqui, tá? E substitui na função, na equação aqui, ó, que é essa equação aqui. Então, a gente tem esse valor novo de x e o valor anterior, e o valor que a gente tem de y. E tem esse valor de y aqui. Aí a gente tem dois novos valores, tanto para x quanto para y. Aí na interação 2, a gente já vai usar esses valores novos. Então, para achar x nessa função aqui, a gente vai substituir os valores novos, né? Que é 2,21429. Então, aqui para x e para y. Então, a gente encontra x igual a 0,20. E aqui na função do y, que é essa aqui, a gente já vai substituir o valor novo de x, que é esse valor aqui de cima, e o valor que nós temos de y, né, o mais recente. E temos esse valor aqui. A gente percebe que os valores não estão convergindo, né, gente? Ó, aqui estava 24, agora foi para positivo. Aqui estava 2, agora está negativo, né, também, né? Está meio que não está convergindo. Então, já é um indício que a nossa equação não está boa. Então, a gente isola de outra forma esse x e esse y, tá? Então, aqui vamos repetir os cálculos com a forma diferente da função. A gente tem a mesma função, só que aí a gente vai isolar de outra forma aqui, né? Ó, aqui, outra forma de isolar aqui seria... Vamos ter x ao quadrado igual a 10 menos xy. Aí aqui a gente pode tirar a raiz de dois lados e fica assim, né? Como está aqui. Então, aqui é outra forma de isolar o x, teria essa outra função. Aí aqui a outra forma de isolar o y. Então, aqui da mesma forma, aqui a gente tem y, a, desculpa, aqui, deixa eu apagar. Aqui vai ficar 3x ao quadrado igual a 57 menos y. Aí aqui vamos ter y ao quadrado igual a 57 menos y sobre 3x. Aí tira a raiz também, né, dos dois lados e temos isso aqui como resultado. Então, temos isso. Aí vamos usar essas equações agora. Esquecer aquela que não estava convergindo e vamos utilizar essa. Aí, substituindo os valores iniciais de x e y, né, que são aqueles 1,5 e 3,5, temos o novo x, 2,17945, e já substituindo esse novo valor de x aqui nessa função de y, né, aqui, ó. Aqui o novo valor.
e o valor que nós temos mais atualizado de y, vamos ter esse valor aqui de y 2,86. Na segunda iteração, a gente vai já substituir os novos valores que encontramos de novo, né? Aí o x substituindo vai dar 1,94 e o y pegando o novo valor de x aqui já e o mais atualizado de y, vamos ter 3,04. Então já percebemos que está convergindo, né, gente? Está convergindo para o real valor, que é x igual a 2 e x igual a 3. Então, assim, pode ter esse ajuste quando a gente trabalha com um ponto fixo. E o critério de parada pode ser, por exemplo, o número de interações, a questão do erro, né? Que a gente, para vetores, podemos usar a norma euclidiana, que é a mesma que nós estávamos usando na unidade passada, tá bom? Então, é isso, a questão do ponto fixo, daqui as referências, e continuamos com mais uma aula de sistemas não lineares. Obrigada, pessoal, e até a próxima.